Deus está falando e você não está ouvindo. Vou contar mais sobre isso nesse vídeo aqui. Muitas vezes a gente acha que Deus não está falando conosco, porque não ouvimos a sua voz. Porém, se a gente notar, quando Deus falava com Eli, ele não estava ouvindo. Mas Deus teve que chamar o menino Samuel e ele sim ouviu a voz de Deus. Samuel, ele foi consagrado na presença de Deus. Ana entregou ele na presença de Deus e o consagrou a Deus. Muitas vezes Deus está falando conosco e nós não estamos ouvindo pelo simples fato de estarmos longe de Deus. Muitas vezes achamos que estamos perto, mas não estamos. Já tentou conversar com um amigo seu? Quanto mais perto dele você está, mais você consegue ouvir. Agora, pense comigo, e se ele distanciar muito de você, será que ele vai ouvir a sua voz? Quanto mais longe a pessoa que você está conversando estiver, menos ela vai ouvir a sua voz. Quanto mais longe de Deus você estiver, menos você vai ouvir a voz de Deus. Assim somos nós na presença de Deus. Quando não estamos perto dele, não conseguimos ouvir a sua voz, por mais que ele fale conosco. Aí eu te pergunto, será que Deus deixou de falar conosco ou foi nós que deixamos de ouvir? Muitas vezes a gente acha que Deus parou de falar, que a gente está em uma prova e que a gente está no período de teste de Deus e a gente não consegue ouvir a sua voz. Quando na verdade Deus está falando conosco, mas nós não estamos ouvindo. Isso é muito perigoso porque faz com que a gente tome decisões que não eram para ser tomadas. É muito perigoso porque faz a gente ir em direções que não era para nós irmos. Quando a gente está ouvindo a voz de Deus, nós somos guiados na sua direção, na sua vontade. Agora, se nós deixarmos de ouvirmos a Deus, nós podemos cometer erros, pecados e até transgredir a sua vontade. Ou pecar, errar o alvo. Então, quando estamos na direção de Deus, ouvindo a sua voz, nós andamos segundo a palavra de Deus. Agora, o que a gente pode fazer para nos aproximarmos de Deus, a termos uma sensibilidade a mais de Deus? Se a gente notar, se a gente reparar sobre a história de Samuel, ele era consagrado na presença de Deus. Assim deve ser a nossa vida, deve ser consagrada na presença de Deus. Através da palavra, é um ótimo momento, uma ótima opção para a gente se aproximar de Deus, porque na palavra a gente entende o que Deus aprova, o que Deus não aprova, as coisas que agradam, que desagradam a Deus. Andando segundo a palavra, a gente vai andar segundo a vontade de Deus. Na palavra, a gente tem muitos exemplos de pessoas que transgrediram a vontade de Deus e de pessoas que andaram no seu caminho, em retidão, assim como Jó, como Davi, como os próprios discípulos depois da presença de Jesus. Então, na palavra é uma ótima opção para a gente se aproximar de Deus e ouvir a sua voz. Também na oração, na consagração, no jejum, são ótimas opções para a gente se aproximar de Deus. Agora, quando a gente está perto de Deus, a gente tem sensibilidade a Deus, a gente consegue ouvir a sua voz, tomar decisões corretas, andar pelo caminho da sua presença, na sua direção. Então, eu convido a você a se aproximar de Deus. Eu sei que no começo não é fácil, às vezes a gente acha muitos empecilhos para buscar a Deus, mas em teoria é fácil. Só que nós não queremos muitas vezes. Às vezes a gente vai encontrando empecilhos, a gente vai encontrando dificuldades que não existem apenas para não buscar. Porque a nossa carne, a nossa humanidade não quer buscar a Deus por causa do pecado original. Agora, o nosso espírito, ele anseia pela presença de Deus, ele anseia pela presença do Pai. Aí vai de qual você alimenta mais. Se você alimenta mais o teu espírito, você vai estar mais sensível à presença de Deus, você vai estar mais sensível à sua voz. Se você alimenta mais a sua carne e não alimenta o seu espírito, dificilmente você vai querer buscar a presença de Deus. Então, buscar a presença de Deus, se tornar sensível à vontade dele, vai de uma decisão sua. É mais uma decisão sua do que uma decisão de Deus, porque Deus ele está disponível para nós a qualquer momento. E nós, será que nós estamos disponíveis a Ele a qualquer momento? Eu sei que não é fácil, mas busque de pouco a pouco durante os dias, organize a sua rotina, é muito interessante, muito importante também a gente ter a nossa rotina organizada. Muitas vezes a gente acorda e faz as coisas meio atropeladas, a gente não tem uma rotina, o dia passa muito rápido e a gente nem vê. Muitas vezes passa o dia e a gente nem buscou a Deus, a gente nem tirou um período de oração. Então, se a gente ficar na presença de Deus, buscá-lo mais, nós vamos ter mais intimidade, vamos estar mais próximos e vamos ouvir a sua voz.
Se esse vídeo te ajudou em algum momento, comenta aqui embaixo no que te ajudou. E curte esse vídeo, se inscreva para não perder as próximas palavras. A minha voz está saindo com um pouco de eco porque o microfone ainda está para chegar. Eu consegui um estabilizador para a câmera que ficou até melhor, eu mudei o cenário aqui atrás. E durante os vídeos eu vou melhorando a qualidade para vocês, mas me acompanhe aqui. Deus abençoe e muito obrigado.